O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos. Olá, ouvinte. Eu sou Ivan Prado e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mentes. Eu sou o Cristiano Fox e estou jogando com Eli Dempsey, um ranger arqueiro. Eu sou o Ícaro Dias e estarei jogando com o meio-orc paladino Ariston. Eu sou o Rafael Capo e estou jogando com Dinho, um duelista andarilho. A história que você está prestes a ouvir é a gravação de um jogo de RPG que se passa num cenário de fantasia medieval, onde existem guerreiros e feiticeiros, monstros e criaturas das trevas. Para isso, usaremos o sistema de jogo Fate, com regras que permitem aos jogadores, vez ou outra, influenciar na narrativa. Todas as histórias e personagens são fictícios e não têm relação com a realidade. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato@cronicasdementes.com.br. Os e-mails são lidos no nosso podcast Leitura de Mentes, que também pode ser baixado no nosso site, cronicasdementes.com.br. Jim se lembra de estar entre as sombras da floresta, protegido pela escuridão da noite, observando à distância um acampamento. Iluminados pela luz do fogo está o clérigo, o meio-orc e o ranger. Eles parecem conversar, mas a essa distância o duelista não consegue ouvir suas palavras. Mas a conversa se torna acalorada e o ranger e o meio-orc parecem se desentender. Você se acha muito justo, não é? Saiba que você é um maldito assassino! O assassino de uma garota inocente! O que está falando, homem? Como ousas me julgar assim? Julgar? Foi isso que você fez com a minha irmã! Julgou a culpada! Culpada de ser a águia! Não, seu idiota! Eu sou o águia! Uma flecha é sacada e disparada contra o ombro do meio-orc, que cambaleia desprevenido. Quando a segunda flecha é sacada, o ranger congela. O clérigo aponta seu símbolo sagrado e parece murmurar uma reza que não se pode ouvir a essa distância. Eles amarram as mãos do ranger e o duelista, nas sombras, sorri. Jim se recobra de seu flashback. Ele percebe que está de volta naquela sala com os outros dois. Eu fico surpreso com o flashback, mas não tomo nenhuma ação. Eu simplesmente olho para a porta, coloco as mãos na espada só por precaução e vou andando em direção à porta que abriu. Ao ver a porta abrindo, eu tomo a dianteira com escudo e martelo em punho. Eu permaneço nas sombras observando os dois e vou andando devagar atrás deles, porque a minha única escolha também é seguir, já que eu tô trancado aqui. Ah, vocês têm duas tochas. Quem de vocês está levando? Eu tô com a tocha na mão. Não vou levar nenhuma tocha. Eu prefiro ficar no escuro. Tá certo. Então vocês deixam uma tocha pra trás e se aproximam da porta. Lá dentro é um breu. Paredes de pedra, também frias, e é um corredor que leva à escuridão. Eu vou me adiantando, escuridão dentro. Eu sigo. Eu sou o último da fila, mas tô seguindo. Eu tô ao lado do orc, com a mão numa das espadas e com a tocha na outra mão. Vocês vão entrando naquele breu. Vocês andam poucos passos e vocês já percebem que o chão deixa de ser um corredor e começa a se transformar em escada, com degraus altos e estreitos. Começa a descer a escada. Eu quero olhar ao redor pela luz da tocha que o Jim tá carregando pra ver se tem alguma inscrição, algum detalhe na sala, ou se ela continua aparecendo algo religioso, como era anteriormente, de sacrifício, ou se nessa não tem aquelas inscrições. Bom, vocês não estão numa sala, vocês ainda estão num corredor. Não, sim, no próprio corredor mesmo, isso que eu quero dizer. Você toca as paredes e observa atentamente elas. Você percebe que não há inscrições. Elas são úmidas ao toque e tem um pouco de musgo. O mesmo musgo da outra sala? Sim, o mesmo musgo. Vocês continuam descendo, com dificuldade. Além de altos e estreitos, existe umidade nessa sala que decanta toda no chão, o que torna os degraus até escorregadios.
Aos poucos que vocês vão descendo e entrando na escuridão, Eli percebe algo peculiar nas paredes. Nas rachaduras e entre as pedras, ele consegue perceber uma planta que vai tomando conta do resto do corredor. Ele sabe que aquela planta são raízes de ferrão da gruta. É um tipo de raiz que nasce em ambientes de grande umidade, mas sem luz. Ele sabe que, na verdade, aquela raiz não é a planta em si. A planta está provavelmente em cima do penhasco e lá é onde ficam suas raízes. Mas o que preocupa ele é que essas raízes são pontiagudas e podem acabar ferindo eles caso não tomem cuidado. Eu permaneço descendo, tomando o devido cuidado. Com cuidado eu continuo descendo a escada. Vocês continuam descendo, até o momento que as raízes tomam conta de todo o corredor e vocês precisam começar a brigar com elas para poder prosseguir. Bem, eu pego minha machadinha e começo a cortar as raízes. Eu começo a cortar com a minha espada e uma das minhas espadas eu passo pro orc. O corredor é estreito, é o suficiente para apenas 2 homens ombro a ombro. Se vocês forem ficar na frente cortando, o orc teria que ficar atrás. Eu viro pro meio orc e falo: é melhor que você faça isso e eu guardo em caso de alguém aparecer por trás. Pego minha machadinha e entrego pra ele, olhando de uma forma meio não amigável. Então eu continuo cortando, ajudando o meio orc. E eu vou cobrir as costas do grupo. Já com arco e flecha na mão? Isso. Vocês continuam cortando e abrindo caminho através das raízes pontiagudas. Logo que vocês começam a cortá-las, vocês percebem que pequenos insetos saem de dentro do emaranhado de raízes. Vocês abrem com dificuldade caminho por algum tempo. Então eu quero que todos rolem. O meu deu 1. 2. Menos 2. O meio orc e o duelista estão abrindo caminho, enquanto Eli fica atrás. Eli, que é um homem acostumado à floresta, e tem seu senso de observação muito aguçado, observa entre as trevas do teto do corredor um movimento sutil em direção a eles. Você tem alguma ideia do que é? Eli cerra os olhos, tentando identificar o que é. Aos poucos ele percebe o que está se aproximando. E seus olhos, que estavam cerrados, arregalam-se com o perigo iminente. Você vê que no teto do corredor aproxima-se uma lacraia gigante. Elas normalmente não são agressivas, mas pela ferocidade com que ela está vindo, provavelmente essa é uma exceção. O teto, afastem-se! Eu armo meu arco pronto para dar uma flechada na lacraia. Eu saco a minha espada, me afasto. Me afasto com um escudo em guarda em direção ao perigo. A lacraia avança contra os 2 homens que estavam cortando as raízes. Ela pula de cima do teto em cima deles. Eu vou disparar contra ela. 5. Quero ativar meu aspecto de Ranger para adicionar mais 2. Você vai usar mais 2? Caramba! Então, já que você vai usar um aspecto, descreve aí como que você vai fazer. Eu conheço as lacraias, então eu vou procurar um ponto mais vital dela, dentro do que eu posso enxergar. Vou olhar para cima, procurar esse ponto e disparar contra ele. Normalmente você dispararia 1 milésimo de segundo antes, mas você esperou o tempo exato da lacraia fazer uma curva com o corpo, deixando exposto a sua barriga, onde é exatamente a parte mais macia do inseto. Você solta a flecha, ela zune no ar e encrava profundamente no peito da lacraia. Na hora que ela desce sobre os outros 2, ela já está confusa, com a dor excruciante. Mesmo assim, ela despenca do teto sobre o meio orc. Mais 3. Uau, 6. Levanta o escudo tão rápido que acabo rebatendo ela para longe. Ela já estava confusa, ela desceu de qualquer maneira e aquela pancada enorme do escudo faz com que ela caia sobre as raízes pontiagudas, completamente se contorcendo. Eu consigo chegar nela sem pisar nos espinhos? Teoricamente seria algo perigoso, mas você tem um aspecto chamado a sorte favorece os bravos. Então, se você tentar pular por cima dela evitando os espinhos, eu te dou um ponto de fate. Vou pular por cima dela pra dar uma espadada, né? Você vai ganhar o fate point, porque você foi lá e fez.
Agora você testa Athletics para ver se você não cai no meio dos espinhos e depois você testa o combate. Deu 5 o resultado. Você consegue se manter em cima da lacraia sem cair. Então eu vou rolar o ataque. 4. 2. Você sobe em cima do dorso da lacraia, que tenta se colocar sobre as pernas novamente, se retorcendo, quase caindo sobre os espinhos pontiagudos. Você estoca bem o peito dela e torce a lâmina do seu florete. Ela é um bicho grande e você vê que ele está sentindo dor. Com o escudo para abrir caminho, eu vou atropelando as raízes em direção à lacraia e no movimento de cima para baixo tento decapitar ela com a machadinha do Ranger. Vocês ainda estão nos degraus escorregadios, então esse ataque em carga que você deu vai ter penalidade de 2. Vou usar um ponto de fate para rerolar. São 2. Você avança com dificuldade alguns passos pelaquela escada traiçoeira. Você mal se equilibra, mas consegue evitar os espinhos e acertar o que seria a cabeça da lacraia. Ela se contorce de dor. Ela nem teve chance. Ela começa a se estrubuchar no chão. Os seus próximos golpes, tanto o seu quanto do duelista, são apenas para acabar com aquilo que já foi um inseto gigante. Eu me aproximo para examinar o inseto. O que eu poderia saber sobre essa espécie de lacraia? Quando você vê um inseto, você percebe que ela é do tipo de lacraia que só é perigosa se você adentra a casa dela. Você sabe que mesmo vocês atravessando o corredor e mesmo vocês abrindo caminho pelas raízes, não seria suficiente para fazer com que ela te atacasse. Então alguma coisa é errada, então. Isso, alguma coisa está perturbando ela mais do que vocês. Acho melhor que seguimos com cautela. Não é comum os comportamentos da lacraia. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que tem algo incomodando ela mais do que a gente. Que maravilha, então a gente vai lá e acaba com essa coisa que está incomodando ela. Vamos continuar então avançando, descendo a escadaria. Vocês prosseguem cortando as raízes. Elas estão bem emaranhadas, então dificulta um pouco a passagem e vocês levam um tempo para avançar alguns poucos metros. E tiveram boas lembranças que vocês são? Ótimas, o que deixa uma pergunta. Eu sei por que ele está aqui. Eu sei por que eu estou aqui. Por que você está aqui? Eu não faço a mínima ideia. Por enquanto ainda não tive lembrança suficiente para saber. Ainda resta a dúvida de como nós conseguimos chegar aqui no lugar. Se essa é a única saída de lá, como nós conseguimos entrar lá em primeiro lugar? E eu ainda quero saber por que diabos eu estava amarrado no local de sacrifício. Uma hora a gente vai lembrar. Até lá. Após mais alguns metros, eu retomo o assunto. Ranger, por que você acha que o Lopes tinha um comportamento comum? Não é comum que seja agressivo assim, a não ser que estivéssemos em seu ninho. Mas isso não é assim. Está sugerindo então que é obra de algo sobrenatural? Estou dizendo que tem alguma coisa aqui que representava mais perigo para ela do que nós. Isso não deve ser bom. E será que essa era uma mamãe? Provavelmente. Bom, desse tamanho, se a gente conseguiu lidar antes, então acho que se aparecer outra não vai ser problema. Seria problema se fosse um... Eu puxo os dois com tudo para trás. O que foi? Eu olho rapidamente pro Ranger achando que é alguma outra criatura que está se aproximando. Olha as raízes. Olha como elas estão na parte de cima. Vocês veem que até mais ou menos a altura do pescoço, as raízes são bem densas e grossas, que vêm da parede e do chão. Porém, daí pra cima, parece que são apenas brotos vindo da parede. Parece que o que veio do chão não alcançou altitude além disso. Uma armadilha. É melhor prosseguirmos a baixada. De acordo. Vou cortando e fico atento onde eu piso. O meio-orc tem dificuldade de cortar embaixo, já que ele é grande e truculento. Ele se abaixa o máximo que pode, e o duelista também ajuda a abrir caminho por baixo.
Na medida que ele vai avançando, ele percebe que existe um corpo no chão, em meio às raízes. Consegue alcançar ele? Sim, você consegue alcançá-lo e você vê que é um corpo em começo de estado de putrefação. Você percebe que ele está vestindo roupas de aldeão e não parece ser um aventureiro ou algo do tipo. E está decapitado. Se ele está aqui há tão pouco tempo, e as raízes estão nesse estado, olho para o Eli. Então suponho que também quer dizer que as raízes não são naturais. Pode ser que não sejam. Eu tento observar melhor as raízes para ver se tem qualquer irregularidade naquilo. Se ela tem algo de diferente de uma planta normal. Você se aproxima da onde estão os dois outros homens. Começa a mexer nas raízes, tentando quebrá-las e sentir o cheiro. E enquanto você faz isso, o seu pé se apoia num degrau solto. E vocês ouvem o barulho de uma lâmina passando muito próximo à cabeça de vocês. O restante das raízes que estavam nascendo começa a descer sobre a cabeça de vocês vagarosamente. Se algum de vocês tivesse com a cabeça levantada, teriam sido decapitados. Passado o susto, você retoma sua análise. É difícil para você dizer se algo é mágico ou não, mas elas parecem ser bem recentes, assim. Não faz sentido que isso seja natural. Animais se comportando de forma estranha, plantas controladas. Isso me parece obras de algum tipo perverso de druida. Faz sentido que seja. Mas qual a relação disso com aquele ritual profano? Isso ainda teremos que descobrir. Continuou metendo machado. Vocês abrem caminho por cerca de mais 20 minutos, até que vocês se deparam com o fim da linha. Uma parede de pedra sólida. Não há por onde prosseguir. Estranhamente, essa parede não tem raízes vindo dela. Eu começo a tatear, procurando por algum dispositivo que abriria essa parede. Joga aí. Note-se. 2. 4 atende? 4 atende. Tá, eu vou ativar meu aspecto, porque como eu recuperei minha memória e eu sou um fora da lei, provavelmente eu tô acostumado com dispositivos ocultos. Vou gastar um ponto de fate. Você sabe que, normalmente, esse tipo de dispositivo nunca está em algum lugar muito próximo. Você sabe que talvez se você voltar alguns passos, você vai encontrar a abertura correta. Você volta a cerca de 1 metro e começa a analisar as pedras. E você percebe que realmente uma das pedras é falsa. Você retira e existe uma corda atravessando o buraco de ponta a ponta. Puxo a corda. Você enfia a mão dentro do buraco e puxa a corda, encolhendo os ombros com medo do que pode acontecer. Vocês começam a ouvir barulhos de mecanismos. A parede treme e começa a subir lentamente. Eu preparo meu arco já. Eu fui em posição de combate. Também fico em posição de combate. Vocês todos, à medida que a porta vai se abrindo, vocês lembram-se exatamente do mesmo mecanismo deste. Só que ao invés de abrir, ele fazia uma porta se fechar. Vocês lembram, vividamente, do duelista do outro lado da sala de rituais. A sala que vocês começaram a se lembrar das coisas. Ele havia puxado uma corda dessa. E em volta deles, aqueles carniçais, parece que defendendo contra vocês. Quando ele puxou esse mecanismo, a porta fechou-se atrás de vocês. Vocês ficaram confusos com o que estava acontecendo. O sorriso no rosto dele apenas denunciou que vocês estavam sendo traídos, que ele havia atraído vocês até aí. Jin não entende o porquê ele fez isso. Ele não consegue lembrar o motivo, mas ele sabe que fez. Ele sabe que estava aliado com as criaturas maléficas, e ele não entende o porquê. É ele! Eu armo meu arco e já viro pra encarar o duelista. Já coloco meu martelo no peito dele, pressionando ele contra a parede. Eu, erguendo as mãos, eu digo: calma, Deus, o que está acontecendo aqui? É melhor você explicar pra gente o que tá acontecendo aqui. E eu vou puxando lentamente o arco. Nos lembramos de tudo.
Você trouxe as criaturas. Mas eu não sei qual foi o motivo, eu não sei porquê. As armas dele. Ele pode ser perigoso, ele pode nos trair de novo. Eu só demando. As armas. Eu jogo a espada no chão. Eu continuo com o arco mirando na testa dele. A outra. Eu tiro a outra espada e jogo no chão. Eu retiro de perto dele. Ele solta as armas de Sandelai. Eu pego as espadas. É melhor você começar a falar. Porque você está com eles. Eu sei tanto quanto vocês. Se eu fiz esse tipo de coisa, eu não sei por que eu fiz esse tipo de coisa. Mas de uma coisa eu me lembro. Eu me lembro de uma noite, eu observava. Você, o meio-orc e Eli estavam num acampamento. Vocês estavam discutindo e ela te deu uma flechada. A flecha acertou o seu ombro. Se você verificar, você vai ter provavelmente uma cicatriz. E ele só parou porque o padre jogou algum feitiço nele e ele ficou congelado. Você não acha que é muito oportuno da parte dele, agora, de repente, ele revelar que eu tenho algum problema com você? Veja o seu ombro esquerdo. A cicatriz estará lá. Eu não vi em nenhum momento você mostrar o seu ombro. Como eu saberia disso? Eu fico todo confuso, olho pros dois e dou uma verificada, ainda atento com o martelo, dando uma afastada na armadura, verificando o ombro. Você põe a mão por entre as placas de metal da sua pesada armadura. O pouco que você consegue pôr, você já sente um curativo. E já sente aonde realmente arde. Mas isso não exclui o fato que você ordenou aquele bando de criaturas profanas contra nós. Pelo jeito, todos nós aqui temos dívidas uns com os outros. Mas a gente não vai sair daqui se um matar o outro. O único jeito de sair é sair juntos. A gente pode resolver isso depois. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar que essas criaturas estão do seu lado. E aí? Enquanto vocês estão discutindo, vocês começam a se recordar daquele acampamento. E realmente houve uma discussão. O grande Alistar estava tentando se justificar para Eli. E Eli não queria entender. Ele puxou seu arco, ele apontou para ele e atirou. Ele já estava transtornado, já não aguentava mais ficar na companhia dele por algum motivo que os dois sabiam muito bem. Era a irmã de Eli. O meio-orc havia dado a ordem para que ela morresse. E se não fosse o clérigo lançar o encanto sobre Eli, o meio-orc não poderia ter atado suas mãos e futuramente levá-lo a julgamento. Os três estão ainda confusos com todas as lembranças que estão voltando. Eles não sabem quem é culpado, quem é inocente, quem deve morrer e quem não deve. Eles ficam se medindo, se analisando, quando eles ouvem um baque vindo da porta que eles acabaram de abrir. Desarmado, sou inútil. Eu tô analisando os dois. Eu continuo com as armas dele do meu lado e eu fico olhando os dois, analisando. Nós não lembramos, somente Deus dando uma ordem para esses monstros. Quem garante que eu não estava sob o feitiço de alguém, o feitiço de algum mago? A gente tinha um padre. Por que você estava nos observando no acampamento? Eu não lembro de você lá. Eu lembro tanto quanto você. Eu só me lembro de estar observando. E o que acontece depois que você estiver armado e lembrar de tudo? Como eu vou saber te dizer? Quando eu lembrar, eu te digo. E nós, Eli? O que acontece agora que nós lembramos de tudo? Tem um cara aqui que quer nós dois mortos. Tens minha palavra que manterei trégua, pelo menos até sairmos desse buraco, viu? Eu também prefiro viver para ver a luz do dia fora desse lugar maldito. Acho que nós podemos deixar para conversar quando a gente vem a um lugar mais seguro. O que vocês acham? A gente se resolve depois. Isso aqui pode ser tudo uma armadilha dele. Aqui dentro, a gente não sabe quando ele vai se lembrar, o que ele pode invocar, o que ele pode fazer. Eu acho que a gente não vai sair daqui na companhia dele. Você acha que eu me jogaria dentro da minha própria armadilha? Por que eu salvaria a sua vida? Eu matei aqueles bichos. Você estava confuso. Você ainda está. Mas você vai lembrar, e isso vai se tornar um problema. Deveras. Tu pode estar falando a verdade, mas eu não pagarei para saber. Por enquanto, tu continuarás desarmado. E vá na frente. Por vocês terem assumido que o duelista é um risco,
O Eli e o Alistair ganham ponto de fate. Eu aponto o arco pro duelista e digo: ande! Calmamente, eu vou andando com a tocha na mão, com cuidado da onde veio o barulho. Certo. Vocês vão adentrando a câmara. Ela é bem espaçosa. Passo a passo, vocês avançam pela escuridão. Apenas a tocha iluminando a câmara escura. Nessa sala, existem colunas. E nessas colunas, carrancas. Carrancas de uma civilização inca, azteca, algo próximo. Vocês não sabem muito bem. Vocês avançam por mais um tempo. E vocês veem logo à frente, a cerca de 5 metros, uma estátua de uma águia de puro ouro. Ela está tombada a 45 graus. Ela fica em cima de um altar. Aparentemente, não é simplesmente um altar, mas sim um caixão de pedra, uma tumba ou um baú de pedra. Vocês veem cordas amarradas em volta dessa águia dourada, e ela está encostada em uma das colunas. Perto do final das cordas, corpos de pessoas mortas. Recentes. Da onde você está, você não consegue saber se é recente ou não. Mas você nota que eles têm roupas de aldeões ou coisa do tipo. Ilumine os corpos. Eu chego próximo dos corpos com a tocha. Passo a passo, o duelista avança para mais próximo da estátua. Chegando próximo aos corpos, ele percebe que o estado de putrefação deles é bem recente. A tocha dele ilumina a águia gigante. Ela é linda, dourada, faria os olhos de qualquer ladrão brilhar. O movimento atrai a atenção dos três. Por detrás da estátua, uma figura aparece. Por cima do ombro da águia, bem lá no alto. Um rosto feminino e um dorso feminino. Nesse instante, Jim lembra-se de estar no meio da floresta, andando à noite. Ele estava indo atrás de um grupo de mineiros que tinham descoberto alguma coisa que iria deixá-los ricos. Ele ficou sabendo isso por fofocas. Ninguém deveria saber, mas ele o seguiu. Enquanto estava indo em direção ao penhasco de Windspur, ele ouviu um sussurro, um pedido de ajuda. Ele ficou curioso e se aproximou e viu uma garota frágil de cabelos negros, chorando perto do corpo de um homem. Quando se aproximou, ele percebeu que ela segurava alguma coisa. O que está acontecendo? Ele tentou me estuprar. E você matou ele? Ele tentou me estuprar com isso. E ela estende a mão, uma linda joia, uma joia de aranha esculpida. Logo que Jim bate os olhos na joia e vê como ela é linda, e vê como a joia é preciosa, ele não percebe, mas ele caiu nos encantos negros de uma entidade. A partir daí, suas lembranças são turvas. Ele não sabe mais o que fez. Ele não estava mais em controle de sua própria mente. E ele sabe que aquele semblante no ombro da águia é a mesma garota que lhe ofereceu a joia. Os três homens confusos não esperavam a aparição de uma garota por cima do ombro daquela águia. Antes que eles possam ter qualquer reação, a garota fala com eles. Percebo que Jim não está mais sob minhas graças. É uma pena. À medida que ela vai falando, ela vai saindo por detrás da estátua de águia. Eles veem que apenas o dorso é de uma garota, mas o corpo são patas de aranha que vão escalando pelas costas da águia e passando por sua cabeça, enquanto ela fala. Apenas uma feitiçaria forte poderia quebrar minha influência, Jim. Isso deve ter levado consigo
parte de sua mente, não? Mas não se preocupe. Em breve essa proteção cairá à medida que você se lembrar. E daí você poderá ser meu novamente. E vocês todos. Eu olho pra eles e digo: alguém pode me passar as espadas? Eu já solto as armas pra ele. Eu puxo o arco mirando na criatura, mas eu não disparo. Vou apontar o martelo pra ela e gritar: Seu reinado de terror acaba agora, criatura, viu? Meu reinado de terror? Meu reinado de terror? Seu meio monte de merda. Você não sabe o que espera esse mundo. Ela diz isso de cima da estátua dourada até as colunas com as carrancas. Eu vou largar a tocha, deixá-la no chão, pegar as minhas 2 espadas e vou subir a estátua. Eu tenho Athletics 3 e tenho um instante chamado Hardcore Parkour, que me dá mais 2. Ótimo, o número alvo nesse caso é 4. Você dá 2-3 passos rápidos, um salto e rapidamente você sobe a primeira garra da águia, depois já pula para a asa. Em menos de um instante você está de frente a frente com a aranha. Eu tô mirando, uma aranha. A aranha nota a aproximação do duelista e ao invés de fugir, ela avança contra ele, mas não ataca. Ergue suas patas, mostrando seus ferrões e fala: Você, curve-se a mim. Ela tenta pôr o medo em seu coração. Tirou 2. Eu tenho mais 2 de vontade e mais 2 por ter o instante indomável. 5. As palavras dela não afetam seu espírito aventureiro e indomável. Você apenas ri, independente de quão grotesca a criatura é. Seus dias acabaram, sua criatura. Não vai mais controlar ninguém. Eu vou tentar arrancar uma das patas dela com os meus floretes. 4. 1. Você zune o florete e uma das patas dela sai voando pelo ar. Nesse momento, ela se contrai para trás e você vê a expressão de ódio no rosto da garota. Eu sou Naknarakna. Eu sou filha de Ogundur, serva das sombras, rainha da peçonha, forjada em fel. Você acha que pode me deter? Você acha, humano? Nesse momento, o cotoco que tinha sobrado da pata começa a crescer novamente, partindo de uma imagem espectral. Eu vou me aproximar do caixão de pedra. O meio orc se aproxima do caixão de pedra passo a passo, prestando atenção tanto na aranha quanto no caixão. Quando ele vê a pata da aranha se refazendo, como que por bruxaria, ele ouve de dentro do caixão de pedras sussurros, gritos, algo que aparentemente faz contato com a criatura. O que você deseja? O que você quer? O que mais eu vejo nessa sala? Eli olha em volta, desesperado, tentando encontrar uma solução. Ele percebe que não há mais nada na sala e no canto, próximo a uma das paredes, também há material de mineração. Eu disparo contra a criatura. 4. 1. Eli solta a corda do arco e a flecha crava no peito da criatura, apenas para ser expelida segundos depois com uma gosma translúcida e espectral. Desistam. Vocês ainda podem ser meus servos. Vocês podem ser servos das trevas. As trevas dominarão o mundo. Interessante a sua habilidade. Vamos ver quantas patas reservas você tem. 4. 0. Os 2 floretes giram habilmente no ar e 2 das patas da aranha voam. Logo que se desprendem do corpo, novamente patas novas começam a crescer no lugar. A aranha fecha novamente seu semblante e diz: Sua criatura estúpida, você não será mais meu servo.
e tenta cravar um de seus ferrões no peito do duelista. 5. Deu 5 também. O ferrão vem com força. No último instante, o duelista para o ferrão com sua lâmina esquerda, mas meio que perde o equilíbrio. Eu olho dentro do caixão de pedra. O orc se aproxima do caixão de pedra e olha lá dentro. Quando ele olha, algo cruel acontece. Sua alma dói. Ele sente o seu cérebro derretendo. Algo não faz sentido. Nada faz sentido lá dentro. A loucura invade seus olhos. Ele começa a tremer. Ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende que está de frente a frente com o abismo, com a sexta dimensão. Ele começa a ficar maluco. Ele se afasta. Rola contra o Will. 2. Marca aí 1 de estresse mental. Kiraknakina, eu serei seu servo. Eu disparo contra o Jin. 2. Jin não esperava um ataque de seu companheiro. A flecha vem forte contra seu costelete de couro. Mas por estar se movimentando bastante, não é o suficiente para adentrar a armadura. Porém, é o suficiente para doer suas costelas e abalar sua confiança. Marca aí 2 de estresse. A aranha vira seu rosto para Eli e médio, tentando descobrir se há alguma forma de truque. Mas ela consegue ver em seus pensamentos que ele está sendo sincero. A aranha começa a contornar a estátua, tecendo uma teia para prender o duelista. 5. Vou pular pra trás da águia, onde o Eli não consiga me acertar. Você, ao mesmo tempo que se esquiva da teia que está sendo tecida, você vai para trás de uma das asas da águia, ficando fora do alcance das flechas de Eli, mas infelizmente deixando seu florete fora do alcance da aranha. Depois que eu recuperei do distúrbio mental, eu vou investir até a águia, aproveitando o embalo do meu corpo, tudo de uma vez, pra tentar pôr ela no lugar, selando o caixão. O impacto do encontro é muito forte. Você sente as placas de sua armadura entortando. O seu peito praticamente adormece com a violência do impacto. 4. E você se esforça como nunca se esforçou na vida. O esforço descomunal do meio orc faz com que poeira comece a cair de cima da estátua de ouro. Ela se move aos poucos. Ele consegue deslocar alguns poucos centímetros. Ainda não conseguiu fechar o caixão de pedra, mas ela se move e também desperta a atenção da aranha gigante. O que sua criatura ridícula aqui está tentando fazer? Ela diz isso enquanto desce da estátua. Eu vou disparar contra o meio orc. 5. Distribui 5 de estresse físico aí. A flecha vem zunindo com força e mataria qualquer pessoa que não estivesse usando uma armadura como a de Alistar. O meio orc não sabe porquê, mas suas costas são atingidas pela flecha de Eli. Ele está muito ocupado e não para pensar no que está acontecendo. Ele está focado, ele precisa fechar aquele caixão. Buscando dentro de mim a força de vontade do meu passado paladino, misturando com a selvageria do meu sangue orc, eu faço um esforço extra e continuo empurrando, custe o que custar, para fechar o caixão. Não há trevas forte o suficiente que a chama de uma vela não destrua! Aquele esforço último e magnífico do orc faz com que a inclinação dela seja o suficiente para que ela tombe em cima da tumba, selando aquela entrada da dimensão obscura. A sala toda treme, poeira cai das carrancas presas nas colunas. Seu maldito! Seu maldito! E avança sobre o meio orc. 1. 4. A aranha desce um pouco da estátua e pula em direção ao meio orc, abrindo suas presas, tentando empalá-lo. Mas o meio orc já estava preparado para uma ação da aranha.
Eu desvio com um passo rápido para a esquerda, tomando impulso de volta e emendando um gancho na fuça da Mulher-Aranha. Surpreendentemente rápido, o orc sai da frente da aranha e atinge-a certeiramente no rosto. A aranha cambaleia para o lado. Ela não esperava um golpe tão simples e tão certeiro. Eu vou correr na direção do Eli. Tá, certo. Como você tem Sprinter, você consegue chegar nele nesse mesmo turno. Mas não pode atacar. Quando eu vejo que ele se aproxima, eu vou me esconder nas sombras. Eu também tenho Sprinter, então eu vou me mover o mais rápido possível para que ele não me veja mais. Em poucos passos você já está protegido pela escuridão. E Jim vê por onde Eli entrou para dentro das sombras. Eu vou pegar o martelo do chão e já girar nela. 3. 1. Por estar atordoada de ter levado um soco no rosto, ela mal percebe o martelo fazendo arco no ar e acertando suas costas. A pancada parece que dói forte nela. Parece que a proteção que ela tinha não está ajudando mais. Eu vejo que o Eli sumiu nas sombras e eu tenho desvantagem contra ele nas sombras. Então, pra não levar pior, eu vou dar meia volta, preparar minhas espadas e ir pra cima da aranha, atingindo ela de cima pra baixo com as 2 espadas. Você dá um pique, em poucos passos você chega na aranha e suas espadas unem de cima pra baixo. Ela olha para o lado. 2. 3. Ela rapidamente esquiva para não ser atingida pelos sabres. Ela afasta-se um pouco. Olha os dois. Por um momento ela não sabe quem atacar, mas ela sabe que o meio orc representa um perigo real e salta sobre Alistar. Nossa. -3. 6. Ela salta desajeitadamente no ar. Parece que a falta da influência do caixão fechado deixou ela completamente desarmada. Eu saio pro lado e bato ela com o escudo. Pro lado que a aranha fique entre eu e as flechas. O meio orc se esquiva para o lado rapidamente e a aranha passa direto. Aproveitando a oportunidade, ele tromba com ela com seu escudo em sua lateral, fazendo-a perder o equilíbrio e novamente ficar tonta. O meio orc esquivou para a direita, porque ele sabia que assim a aranha ficaria entre ele e as flechas de Eli. Das sombras eu quero atingir o meio orc. Você puxa a corda para trás e o encanto do sacerdote se enfraquece cada vez mais. Sua lembrança vai voltando e você lembra de uma conversa que você teve com sua irmã antes dela dizer para você que ia se entregar aos defensores sacri para salvar você. E mesmo você proibindo-a de fazer isso, mesmo você dizendo que não iria mudar nada, que a guerra estava perdida, que o povo precisava da comida, ela disse que ela ia fazer isso porque você não tem coragem. Eu penso que eu não tenho mais nada a perder. Tudo que eu quero é acabar com esse meio orc e que o mundo mergulhe em trevas se for necessário, porque eu já perdi tudo que era mais importante pra mim. Pensando nisso, eu circulo a aranha e disparo a flecha contra o meio orc, das sombras. 4. Das sombras, a flecha mortal de Eli surge, mas crava novamente na armadura do meio orc. Os bates são fortes, ele sente no seu couro, mas ele não abre mão de avançar sobre a aranha. Ele sabe que ela precisa ser parada antes de ter que lidar com o traidor. Você deu 5? 2. O martelo novamente cruza o ar e acerta o lombo da aranha. Ela sente forte o impacto. Ela sabe que não vai aguentar muito tempo. Ela está enfurecida. Vamos ver se essas patas ressurgem de novo. E ataco tentando arrancar as patas dela. 2. -2. Prejudicada pela falta de equilíbrio da escudada do meio orc, a aranha, cambaleando para o lado, se torna um alvo fácil para os floretes do duelista. Ele corta 2 de suas patas num único ataque, e para sua surpresa, nada cresce no lugar. Seus malditos, vocês vão morrer. Ela se vira para o duelista e tenta encravar um de seus ferrões em seu peito. 3. 5. A aranha inutilmente tenta avançar contra ele, mas a falta de suas patas fazem com que sua mira fique prejudicada, seu equilíbrio. Ela está ficando desesperada e eles podem notar isso.
Eu aproveito que os dois estão engajados em combate com a aranha e eu faço disso a minha oportunidade. Talvez seria a única que eu teria de tentar derrubar o meio orc. Então eu vou usar isso como vantagem e vou continuar disparando contra ele. Mais uma flecha mortal vem das trevas, direto no orc. Dessa vez, não só fica cravada nas placas de metal dele, como também entra fundo em sua carne, pelas suas costas. 6. 5. A dor da flecha faz com que o sangue do orc ferva. Ele empunha com muita força seu martelo, avança com toda a sua gana e acerta-o certeiro no peito da garota. O peito explode em sangue. A garota cambaleia para trás. Toda a parte acima do umbigo da garota desfalece, pendurada como carne morta. Mesmo assim, a aranha continua a se mover e atacar. A esmo agora. Mesmo assim, parece que a criatura de outra dimensão custa a morrer, por mais poderosos que sejam os ataques do orc. Eu vou saltar em cima da aranha para cravar as duas espadas nela. Deu 6. Tirou 0. Subindo no dorso da aranha, se equilibrando com sua agilidade felina, o duelista começa a cravar furiosamente seus floretes no dorso da aranha. O pouco de vida que ainda restava naquele ser hediondo vai se esvaindo, junto com aquela gosma e aquele fel. Ele começa a cortá-la. As pernas dela já não a sustentam. O corpo dela tomba, ao mesmo tempo que um guizo de desespero e morte ecoa no salão. Eu percebo que a criatura caiu e eu não tenho mais a mínima chance contra os dois. Eu sei que eu fui longe demais para poder voltar nisso. E eu sei que um confronto direto vai acabar com a minha vida. Então, com muito ódio e pesar, eu vou me esgueirando pelas sombras para achar a saída daquele local, aproveitar o momento de que eles ainda não sabem onde eu tô, para que eu suma e volte outro dia para me vingar dessa ordem, desse maldito meio orc. Vocês dois permanecem um tempo olhando em volta, esperando mais uma outra flecha sair das sombras. Passam alguns minutos e nada acontece. Ainda receosos de receber um ataque furtivo, olham em volta e andam com cuidado pela sala, procurando o Ranger. Mas vocês percebem que provavelmente, após a morte da aranha, ele fugiu. Eu pego a tocha, cuidadosamente procuro pela saída, com uma espada em uma mão, a tocha na outra. Tá, então vamos procurar uma saída, ainda atentos, procurando algum vestígio dele. Com dificuldade, o orc anda pela sala, tentando segurar o sangue que escorre de seu ombro. Ele olha em volta procurando o Ranger, mas não encontra nada. Já o duelista Jin, procurando uma saída pela sala, descobre que próximo a uma parede existem picaretas e material de mineração. Coincidentemente, essa parede é a única que não tem musgo crescendo dela, e um toque de sua mão revela que a umidade dela é muito menor. Pegar a picareta e arrebentar essa parede. Empunhando a picareta, num golpe forte contra a parede, Jin sente que ela não é tão sólida quanto as outras. Mais 2 ou 3 golpes, ele percebe que uma fresta de luz adentra o salão. Eu ajudo o duelista a terminar o serviço. Com a gana de sua raça, o meio orc pega mais uma das picaretas. E golpe a golpe, eles vão abrindo a parede e deixando a luz entrar. O ar frio e fresco enche seus pulmões de esperança. Finalmente eles encontraram a saída. Olhando para fora, eles são ofuscados por um momento, até que eles veem pássaros e ouvem o som de um rio. A parede leva exatamente para fora da parede do penhasco.
Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Esperamos que tenham gostado de nossa crônica. Para outras histórias com outros temas e outros personagens, continuem acessando crônicasdementes.com.br.